Você já sentiu o peso de ser descartada por quem você mais ama no mundo, como se fosse um móvel velho que não combina mais com a decoração da sala? Pois eu senti. Senti o frio daquelas notas de papel na palma da minha mão e o vazio de uma vida inteira de dedicação sendo resumida a um valor de aluguel barato. Meu nome é Catarina Ribeiro, tenho 67 anos e aquela noite de terça-feira ficou marcada na minha alma com o ferro em brasa da ingratidão. O meu próprio filho, o meu Rodrigo, o menino que eu embalei no colo e por quem eu deixei de comer tantas vezes para que ele tivesse o melhor, me olhou nos olhos e disse que eu era apenas um fardo. Ele não gritou. Foi pior. Ele falou baixo, com uma frieza que me gelou o sangue, enquanto segurava o bolo de notas de R$ 50 que havia acabado de sacar. Ele enfiou aquele dinheiro na minha mão, R$ 1.500, e me deu um prazo. Eu deveria sumir daquela casa antes do sol nascer. O motivo não foi uma briga. Não foi um erro meu. Não foi falta de ajuda nas tarefas domésticas. O motivo tinha nome, sobrenome e uma barriga de 7 meses que parecia dar a ela o direito de ser a dona do destino de todo mundo. Vanessa, minha nora, havia decidido que a minha presença a deixava desconfortável. Ela dizia que se sentia vigiada, que o estresse de me ver circulando pela cozinha fazia mal ao bebê e que o quarto onde eu dormia, o quarto que eu mesma ajudei a mobiliar, era essencial para montar o berçário dos sonhos dela. E o Rodrigo, o meu filho, escolheu o conforto do silêncio dela em vez do respeito pela mãe dele. Eu estava sendo expulsa da casa que eu ajudei a comprar, usando quase todas as economias que sobraram da morte do meu marido, para que uma criança que ainda nem tinha nascido pudesse ter um closet maior. A sala estava mergulhada em uma penumbra pesada, iluminada apenas pelo abajur de canto que eu mesma tinha escolhido quando nos mudamos, 5 anos atrás. Eu olhava para aquelas notas na minha mão e sentia uma náusea profunda. Rodrigo estava parado à minha frente, de braços cruzados, evitando encontrar o meu olhar. Ele olhava para o rodapé, para o tapete, para qualquer lugar, menos para o rosto da mulher que o trouxe ao mundo. Lá no fundo do corredor, na soleira da porta do quarto do casal, eu via a silhueta da Vanessa. Ela não dizia nada, apenas acariciava a barriga com um ar de triunfo silencioso, como uma rainha que acaba de banir uma ameaça ao seu reino. A sensação de injustiça era tão sufocante que eu senti o ar faltar nos meus pulmões. 42 anos de uma vida inteira dedicada a ele. 42 anos sendo o suporte, o porto seguro, a cozinheira, a faxineira e a maior fã de cada passo que ele dava. E ali, naquele momento, eu não passava de um estorvo que precisava ser removido para que a casa ficasse limpa. Eu sei que muitas de vocês que estão me ouvindo agora podem estar passando por algo parecido ou conhecem alguém que viveu a dor da ingratidão familiar. É por isso que eu peço, do fundo do meu coração, se você se identifica com essa história, se você acredita no valor de uma mãe e de uma mulher que luta, curta este vídeo agora. Se inscreva no nosso canal para que mais histórias de superação cheguem a quem precisa de um abraço em forma de palavras. Comente aqui embaixo se você já passou por uma situação onde se sentiu desvalorizada e compartilhe com aquela amiga que precisa saber que o fim de um ciclo não é o fim da vida. A sua interação ajuda muito a fortalecer a nossa comunidade de mulheres fortes. Depois que o impacto inicial daquelas palavras passou, eu não implorei. Não derramei uma única lágrima na frente deles. A Catarina que eles achavam conhecer, a vovó boazinha e submissa, morreu naquele instante. Eu devolvi as notas de R$ 1.500 para a mão dele. O dinheiro caiu no chão porque ele não esperava que eu fosse recusar. Eu disse a ele que não precisava do seu troco de pão, que a minha dignidade não estava à venda por valor nenhum, muito menos por um que mal pagaria um frete. Subi as escadas em silêncio, sentindo cada degrau como se estivesse escalando uma montanha. Entrei no meu quarto, aquele pedaço de mundo que eu achava ser meu porto seguro, e abri as 2 malas de couro antigo que guardavam o meu passado. Comecei a dobrar minhas roupas com uma calma que me assustava. Coloquei as blusas de tricô que eu mesma fiz, as saias que eu usava nos domingos e, por fim, a foto do meu falecido marido, o Joaquim. Olhei para a foto dele e senti um aperto no peito. Joaquim sempre dizia que eu era o coração daquela família, mas ele não estava aqui para ver o que o nosso filho havia se tornado.
Antes de fechar a última mala, fui até a gaveta da mesinha de cabeceira e peguei o meu bem mais precioso, minha faca de confeiteira de cabo de madeira escurecido pelo tempo. Eu a embrulhei cuidadosamente no pano de prato de algodão que eu usava há décadas. Aquela faca era o símbolo de quem eu realmente era, antes de me tornar apenas a mãe do Rodrigo. Para entender como cheguei àquele ponto de ser chamada de fardo, eu preciso contar a vocês de onde eu vim. Minha história não começou naquela casa moderna de condomínio. Ela começou 40 anos atrás, em uma cozinha pequena, quente e enfarinhada, onde eu descobri que as minhas mãos tinham o poder de transformar açúcar e ovos em obras de arte. Eu não era apenas uma mulher que fazia bolos, eu era a Dona Catarina, a confeiteira que toda noiva da região sonhava ter em seu casamento. Joaquim e eu abrimos nossa primeira portinha quando o Rodrigo ainda usava fraldas. Era um esforço hercúleo. Eu acordava às 3 da manhã para bater massas à mão, porque não tínhamos dinheiro para batedeiras industriais. Eu me lembro do cheiro de baunilha misturado ao suor do meu rosto enquanto eu confeitava flores de açúcar pétala por pétala, sob a luz de uma lâmpada fraca. Cada bolo que saía daquela cozinha era um pedaço do futuro do meu filho. Eu abri mão de comprar sapatos novos por anos para que ele pudesse estudar na melhor escola particular. Eu trabalhei com febre, com dor nas costas, com as pernas inchadas, tudo para que ele nunca soubesse o que era a palavra escassez. Quando o Joaquim adoeceu, as coisas ficaram ainda mais difíceis. Eu passava o dia no hospital e a noite na confeitaria. Eu era o motor que mantinha tudo funcionando. Rodrigo cresceu vendo esse esforço, ou pelo menos eu achava que ele via. Eu o ensinei a valorizar o trabalho, ensinei as receitas de família, como aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, que era o favorito dele e que a avó dele fazia com tanto carinho. Eu achava que estava criando um homem com valores sólidos, mas a vida tem maneiras cruéis de nos mostrar que o caráter de alguém pode ser corroído pelo egoísmo. Após a morte do Joaquim, eu me fechei um pouco para o mundo dos negócios. Vendi o ponto da confeitaria principal, mas nunca parei de aceitar encomendas especiais para as famílias mais antigas da cidade. O dinheiro que ganhei na venda, eu guardei. Joaquim, antes de partir, teve uma conversa muito séria comigo no hospital. Ele parecia prever que o mundo mudaria. Ele me fez abrir uma conta poupança em um banco diferente, um que o Rodrigo não tivesse acesso, e me fez prometer que eu nunca contaria sobre esse dinheiro a ninguém, nem mesmo ao nosso filho. Catarina, ele disse com a voz fraca, isso aqui é a sua liberdade. Prometa que só vai usar se precisar recomeçar a sua vida do zero. O Rodrigo tem o caminho dele, mas você precisa garantir o seu. Na época, achei que ele estava sendo pessimista, mas guardei o segredo. Durante 5 anos, vivi com o Rodrigo e a Vanessa. Eu cuidava de tudo. Lavava as roupas de marca deles, limpava os banheiros, cozinhava refeições saudáveis para que a Vanessa tivesse uma gravidez tranquila. Eu era a rede de apoio que eles não pagavam. Mas para a Vanessa, eu era uma intrusa. Ela vinha de uma família que valorizava as aparências acima de tudo, e uma sogra confeiteira, com mãos marcadas pelo trabalho e cheiro de farinha, não combinava com o estilo de vida que ela queria projetar no Instagram. Ela queria uma casa de revista, sem velharias e sem uma senhora de 67 anos ocupando o melhor quarto da casa. Naquela noite da expulsão, eu desci as escadas carregando o peso do meu passado nas malas. Passei pela cozinha, onde apenas algumas horas antes eu estava preparando um caldo para o jantar deles. O silêncio da casa era ensurdecedor. Rodrigo não se moveu do lugar onde estava. Vanessa continuava estática, observando minha partida como se estivesse assistindo a um filme de suspense que finalmente chegava ao fim que ela desejava. Eu não disse adeus. Não dei a eles o gosto de ouvir minha voz embargada. Cruzei a porta da frente e senti o ar frio da noite bater no meu rosto. Eu tinha R$ 1.500 que ele jogou no chão e que eu deixei lá, e uma conta bancária secreta que eles nem sonhavam que existia. Mas mais do que isso, eu tinha o meu nome. Naquela cidade, se você falasse em bolo da Catarina, as portas se abriam. Eles achavam que estavam me jogando no lixo, mas estavam apenas me devolvendo para o mundo onde eu sempre fui rainha. Caminhei até o portão do condomínio, chamando um táxi pelo celular com as mãos ainda trêmulas. Enquanto o carro não chegava, eu olhei para trás, para aquela casa iluminada e moderna. Eu vi a luz do meu antigo quarto se apagar.
Eles já estavam planejando onde colocar o berço. Senti uma pontada de pena do meu neto. Que tipo de valores ele receberia de pais que descartam a própria família por causa de espaço físico? Quando o táxi chegou, o motorista, um senhor simpático chamado Seu Tião, me ajudou com as malas. Ele percebeu meu estado, mas teve a delicadeza de não perguntar nada. Eu dei a ele o endereço de um hotel pequeno, mais limpo, no centro da cidade. Durante o trajeto, eu não olhei para as luzes das lojas ou para o movimento das pessoas. Eu olhei para as minhas mãos. Elas estavam marcadas, sim. Tinham algumas cicatrizes de queimaduras leves de forno. As unhas eram curtas por causa da higiene na cozinha e as juntas doíam um pouco por causa do frio. Mas eram mãos que sabiam criar. E foi ali, no banco de trás daquele táxi, que eu tomei a decisão. Eu não iria apenas sobreviver. Eu iria mostrar para o Rodrigo e para a Vanessa que um fardo pode ser a base de algo muito maior do que eles jamais conseguiriam construir. No dia seguinte, após uma noite de sono agitada em um quarto de hotel que cheirava a lustramóveis, eu procurei o Dr. Arnaldo. Ele era o gerente do banco onde o Joaquim me fez abrir a conta secreta. Arnaldo era um homem de cabelos brancos e óculos de aro fino, que tinha sido cliente dos meus bolos por 20 anos. Quando entrei na sala dele, ele se levantou imediatamente com um sorriso largo, mas que logo murchou ao ver o cansaço nos meus olhos. Eu contei a ele o que tinha acontecido, de forma resumida, focando apenas na necessidade de movimentar meus fundos. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas processando a ingratidão do Rodrigo, que ele conhecia desde pequeno. Depois, ele abriu uma pasta no computador e me mostrou o saldo. Com os juros acumulados e os depósitos silenciosos que eu fiz ao longo dos anos, eu tinha o suficiente para não apenas comprar um apartamento, mas para abrir o negócio dos meus sonhos. Dona Catarina, disse Arnaldo limpando as lentes dos óculos, a senhora não precisa provar nada para ninguém, mas se quiser abrir aquela confeitaria que o Joaquim sempre dizia que a senhora merecia, agora é a hora. Eu conheço um imóvel na avenida principal que acabou de vagar. O dono é meu primo e ele quer alguém de confiança. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era medo, era o fogo da ambição voltando a queimar depois de anos adormecido sob as cinzas da rotina doméstica. Eu aceitei ver o imóvel naquela mesma tarde. Era um prédio antigo, com pé direito alto, janelas grandes de madeira e um charme que nenhuma dessas lojas modernas e frias conseguia ter. O espaço da cozinha era enorme, perfeito para o que eu imaginava. Enquanto eu andava pelo chão de ladrilho hidráulico, eu conseguia visualizar os balcões de mármore, as vitrines cheias de tortas de frutas, o cheiro de pão de ló saindo do forno e as pessoas fazendo fila na porta. Aquelas primeiras semanas foram um turbilhão. Eu não tinha tempo para chorar pelo Rodrigo ou sentir falta da casa dele. Eu estava ocupada demais negociando com fornecedores de equipamentos, escolhendo a cor das paredes, um tom de creme que lembrava baunilha, e contratando minha primeira ajudante. Escolhi uma moça jovem, chamada Beatriz, que tinha acabado de sair de um curso de gastronomia e estava cheia de vontade de aprender. Beatriz não era apenas uma funcionária. Ela se tornou meus olhos e ouvidos na cozinha quando o cansaço batia. Eu ensinei a ela como sentir o ponto do merengue apenas pelo toque, como ouvir o som do bolo quando ele está pronto para sair do forno. E, principalmente, como tratar cada cliente como se ele fosse um convidado de honra. Enquanto eu erguia o meu império de açúcar e farinha, o silêncio do lado do Rodrigo era total. Eu sabia por algumas amigas em comum que a Vanessa estava postando fotos do quarto do bebê, que se chamaria Enzo. Ela exibia a decoração luxuosa, os móveis importados e o papel de parede de seda. Eu olhava aquelas fotos e sentia uma frieza tranquila. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que a velha estava em algum asilo ou morando de favor em algum quartinho de fundo. Eles não faziam ideia de que o nome Catarina Ribeiro, confeitaria artesanal, já estava sendo pintado em letras douradas na fachada da loja mais bonita da cidade. A inauguração foi algo que a cidade nunca esqueceu. Eu não gastei um centavo em anúncios de jornal.
Eu apenas enviei pequenos mimos, caixas de brigadeiros gourmet e fatias da minha famosa torta de nozes para as pessoas que me apoiaram durante 40 anos. Mandei para as colunistas sociais, para as donas de boutiques, para os médicos e advogados que frequentavam a loja do Joaquim. O resultado foi que, no dia da abertura, a fila dobrava o quarteirão. As pessoas não queriam apenas comer um doce, elas queriam o retorno da Dona Catarina. Eu estava lá, usando um dolman branco impecável, com o meu nome bordado em azul marinho. Minhas mãos, aquelas que o meu filho desprezou, foram apertadas por centenas de pessoas naquele dia. Recebi flores, abraços e pedidos de desculpas de gente que sentia falta do meu trabalho. A confeitaria se tornou um sucesso estrondoso em menos de 2 meses. Eu não parava um segundo. Começamos a fornecer sobremesas para o melhor hotel da região, o Plaza Imperial. O gerente de lá, o Sr. Humberto, disse que nunca tinha provado nada igual e que os hóspedes estrangeiros estavam encantados. Eu estava ganhando mais dinheiro do que jamais imaginei, mas o que realmente me satisfazia era a sensação de que eu tinha o controle da minha vida novamente. Eu já não era mais o fardo, eu era a provedora de empregos, a criadora de memórias e a referência de sucesso na cidade. Mas, enquanto a minha vida florescia, a vida que o Rodrigo e a Vanessa construíram sobre a base da ingratidão começou a rachar. Eu recebia notícias fragmentadas. Sabia que a Vanessa tinha parado de trabalhar logo após o nascimento do bebê, alegando que precisava de dedicação total ao filho. O problema é que o estilo de vida que ela levava era caro demais para o salário do Rodrigo. Ele era um bom gerente de vendas, mas não era um milionário. Eles tinham prestações altíssimas daquela casa, o financiamento de 2 carros de luxo e uma nora que não aceitava nada menos que o melhor. Sem a minha ajuda em casa, eles tiveram que contratar uma babá e uma empregada doméstica, o que pesou ainda mais no orçamento. E a Vanessa, que antes me chamava de estresse, agora descobria que o verdadeiro estresse era cuidar de um recém-nascido, de uma casa e de um marido frustrado, tudo isso sem a sabedoria de uma mãe por perto. O tempo foi passando, e cada mês que a barriga da Vanessa crescia, e depois, cada mês que o pequeno Enzo completava, eu me tornava mais forte. Eu não procurei por eles. Eu sabia que, no fundo, a lei do retorno nunca falha. Ela é lenta, mas é precisa como o tempo de cozimento de um soufflé. Se você tira a base de uma estrutura, ela pode aguentar por um tempo, mas ao primeiro sinal de tempestade, as rachaduras aparecem, e a tempestade deles estava apenas começando a se formar no horizonte. Eu continuava ali, no meu balcão, servindo café e fatias de felicidade, esperando o dia em que a vida traria a conta para eles pagarem. E eu sabia que quando esse dia chegasse, eles não teriam R$ 1.500 suficientes para cobrir o prejuízo emocional que causaram. Os meses voavam entre o aroma de canela e o som constante da campainha da porta da confeitaria. Mas no meu coração, o tempo parecia ter uma cadência diferente. Eu não era mais a mulher que aceitava migalhas de atenção. Eu era a Dona Catarina, a dona do meu destino e de um faturamento que crescia a cada fechamento de caixa. Mas a vida, na sua infinita ironia, adora colocar à prova a nossa firmeza. Foi em uma tarde de quarta-feira, enquanto eu finalizava um bolo de 3 andares para as bodas de ouro de um casal tradicional da cidade, que o primeiro sinal do desmoronamento do Rodrigo chegou até mim. Não foi um telefonema dele, nem uma visita. Foi através do seu Jorge, o meu fornecedor de laticínios de longa data, um homem que me conhecia desde que o Rodrigo ainda engatinhava entre os sacos de farinha da minha antiga cozinha. Jorge entrou pelos fundos da loja, como sempre fazia, para descarregar as caixas de manteiga e creme de leite fresco. Ele tinha um semblante pesado, o tipo de expressão de quem carrega uma notícia que queima na língua. Ele parou diante da bancada, tirou o boné e coçou a cabeça, evitando o meu olhar por alguns segundos. Dona Catarina, ele começou, a voz meio rouca. Eu não queria ser o mensageiro de coisa ruim, mas eu sei o quanto a senhora lutou para construir o que tem. E me dói ver o que está acontecendo com o seu legado. O meu estômago deu um nó. Eu sabia exatamente do que ele estava falando. Ele contou que o Rodrigo não pagava as faturas da distribuidora de laticínios há 3 meses. Contou que ele tinha trocado os produtos de primeira linha por misturas baratas e gordura hidrogenada para tentar economizar, o que fez os clientes antigos fugirem. Eles estão devolvendo tudo, Dona Catarina.
A comida está chegando fria, o sabor sumiu. O seu filho está perdendo a mão e a cabeça. Naquele momento, eu senti uma mistura de tristeza profunda por ver o meu trabalho de décadas ser jogado no lixo e uma frieza que me assustou. Eu apenas agradeci ao Jorge, assinei a nota e continuei alisando o chantilly do bolo. Eu precisava de ordem. Eu precisava de clareza. Foi nessa mesma semana que o senhor Ricardo Mendes entrou na minha vida. Ricardo não era um cliente comum. Ele era um empresário do ramo hoteleiro e de investimentos, um homem que emanava autoridade e sofisticação, mas que tinha um olhar cansado de quem já viu de tudo nesse mundo dos negócios. Ele apareceu na confeitaria no final de um expediente, quando a maioria dos clientes já tinha ido embora. Ele pediu um café preto e uma fatia da minha torta de maçã com especiarias. Vi quando ele deu a primeira garfada. Ele fechou os olhos, mastigou devagar e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, ele limpou os lábios com o guardanapo e pediu para falar com a dona. Dona Catarina, ele disse quando me aproximei. Eu já comi em restaurantes estrelados em Paris, Nova York e Tóquio. Mas o que eu acabei de provar aqui não é apenas técnica. É alma. É a história de alguém que sabe exatamente quem é. Ricardo não estava ali por acaso. Ele tinha ouvido os boatos sobre a confeiteira que foi expulsa de casa e que, em poucos meses, se tornou o fenômeno da cidade. Ele me contou a sua própria história. Contou que também veio do nada, que o pai dele tinha sido um trabalhador humilde que morreu de tanto trabalhar para pagar dívidas que não eram dele. Ricardo via em mim a resiliência que ele tanto respeitava. Eu tenho uma proposta para a senhora, ele disse, inclinando-se para a frente. Eu tenho recursos, tenho contatos e tenho um faro infalível para o sucesso. E o seu sucesso está apenas começando. Mas eu sei que o seu filho está destruindo o que a senhora construiu. Eu quero ajudar a senhora a retomar o controle, não apenas por vingança, mas por justiça. Ricardo se tornou o meu aliado mais estratégico. Ele não agia com o coração, mas com números e leis. Ele me apresentou a doutora Helena, uma advogada especialista em direito patrimonial e sucessório, uma mulher de olhar afiado e palavras precisas. Helena se tornou a minha segunda aliada nessa jornada. Ela começou a investigar a fundo a situação financeira do Rodrigo e da Vanessa. O que ela descobriu foi muito pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas em dificuldades, eles estavam em queda livre. A casa, aquela mesma casa da qual eu fui expulsa, estava com o financiamento atrasado em 5 meses. Os carros estavam com busca e apreensão decretada. O nome do Rodrigo estava sujo em todas as instâncias possíveis. Eles estavam mantendo as aparências para os vizinhos e para as redes sociais, mas por dentro, o castelo de cartas estava ruindo sob o peso da ganância da Vanessa e da incompetência do meu filho. Dona Catarina, Helena me explicou em uma reunião privada na minha pequena sala nos fundos da loja, o banco está prestes a leiloar o que restou das empresas e a própria residência deles. Se a senhora quiser, nós podemos comprar essa dívida antes que ela vá para o mercado de cobrança. A senhora se tornaria a credora oficial do seu filho. O destino dele passaria a estar, literalmente, nas suas mãos. Olhei para a doutora Helena e depois para o senhor Ricardo. Eu senti um peso enorme nos ombros. Eu não queria destruir o meu filho, mas eu sabia que, se ele continuasse naquele caminho, ele se destruiria sozinho. A Vanessa nunca aprenderia o valor do trabalho se alguém não a confrontasse com a realidade nua e crua da falta de dinheiro. Enquanto planejávamos cada passo com a precisão de um cirurgião, a Beatriz, minha ajudante fiel, me dava o suporte emocional que eu precisava. Ela via as minhas olheiras, percebia quando eu perdia o apetite e estava sempre pronta com uma xícara de chá de hortelã e uma palavra de carinho. Dona Catarina, a senhora é a mulher mais forte que eu já conheci. O que a senhora está fazendo é dar uma lição de vida para eles. É o maior ato de amor que uma mãe pode ter, ensinar o filho a ser homem. Beatriz era o meu porto seguro no meio da tempestade. Ela me lembrava que o sucesso da confeitaria era real, que as pessoas me amavam e que eu não era o fardo que o Rodrigo disse que eu era. Eu passava as noites em claro, revisando os documentos que a doutora Helena me enviava. Eu via as faturas de cartão de crédito da Vanessa, sapatos de marca, joias, enxoval importado para o bebê. Tudo feito com um dinheiro que eles não tinham, enquanto as contas de luz da empresa estavam prestes a ser cortadas.
A injustiça me queimava por dentro. Como eles tiveram a coragem de me jogar na rua para manter aquele luxo de fachada? Como o Rodrigo pôde ser tão cego a ponto de não ver que estava sendo usado pela própria esposa, que o incentivava a descartar a mãe para ter mais espaço e menos despesas? O contraste era doloroso. De um lado, eu, trabalhando 16 horas por dia, construindo algo sólido do nada. Do outro, eles, destruindo uma herança de 40 anos por causa de ego e status. O senhor Ricardo Mendes me ensinou que nos negócios o tempo é a arma mais poderosa. Espere, Catarina. Deixe o desespero bater na porta deles. Quando o oficial de justiça aparecer com a primeira ordem de despejo, o Rodrigo vai perceber que o orgulho não enche a barriga. E o tempo passou. O 9º mês após a minha expulsão chegou, e com ele a notícia de que o Enzo, o meu neto, tinha nascido. Eu soube por uma foto que uma vizinha me mostrou no celular. Ele era lindo. Tinha os olhos do Joaquim, o meu falecido marido. Senti um aperto no coração. Eu queria estar lá. Queria segurar aquele menino no colo, sentir o cheiro de bebê e dizer que a vovó estava ali. Mas eu não podia ser a vovó que paga as dívidas e aceita ser humilhada em troca de um sorriso forçado da nora. Eu precisava ser a mulher que o Rodrigo respeitaria, nem que fosse pelo medo da perda. As informações que o Sr. Ricardo me trazia eram cada vez mais sombrias. O Rodrigo tinha tentado um empréstimo com agiotas para cobrir os rombos mais urgentes, uma decisão desesperada que só mostrava o quanto ele estava perdido. A Vanessa tinha tido complicações pós-parto, não físicas, mas emocionais. Ela não aguentava o choro do bebê, não aguentava a falta de empregados e, principalmente, não aguentava ver que o mundo perfeito que ela idealizou no Instagram estava sendo invadido por cartas de cobrança e ligações de bancos. O estresse que ela dizia sentir por causa da minha presença agora era um estresse real, causado pela própria incompetência e falta de caráter. Eu estava pronta. O plano estava traçado. Com a ajuda do capital que o Sr. Ricardo investiu e das minhas próprias economias, nós compramos o título da dívida da casa deles e das empresas restantes. Eu não era mais apenas a mãe que foi expulsa. Eu era a proprietária legal do teto sob o qual eles dormiam. Eu era a dona dos móveis que a Vanessa escolheu com tanto desdém. Eu tinha o poder de colocá-los na rua com a mesma facilidade com que o Rodrigo me deu aqueles R$ 1.500 e me mandou embora antes do amanhecer. Mas eu não faria isso do mesmo jeito. Eu faria com que eles sentissem o peso de cada escolha, de cada palavra e de cada omissão. A tensão aumentava a cada dia. Eu via o movimento na confeitaria e, às vezes, sentia que o Rodrigo estava por perto, vigiando, tentando entender como eu tinha conseguido dar a volta por cima. Eu sabia que o encontro era inevitável. Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, o orgulho dele seria quebrado pela necessidade. E foi exatamente o que aconteceu. Em uma manhã cinzenta, a mesma Beatriz entrou na cozinha com o rosto pálido. Dona Catarina, o seu filho está lá fora. Ele quer falar com a senhora. Ele parece muito mal. Parei o que estava fazendo. Respirei fundo, sentindo o ar entrar nos meus pulmões com uma força que eu não sabia que tinha. Olhei para as minhas mãos enfarinhadas, as mãos que o Rodrigo chamou de fardo. Limpei-as no meu avental branco impecável, ajeitei o meu dolmã e caminhei em direção ao salão da confeitaria. Eu não era mais a mãe que implorava por afeto. Eu era a mulher que tinha vencido a maior batalha da sua vida e estava prestes a mostrar para o meu filho que o valor de uma mãe não se mede em metros quadrados, mas na integridade de quem nunca desiste. Quando cruzei a porta da cozinha e entrei no salão, vi a silhueta dele contra a luz da vitrine. Rodrigo estava mais magro, os ombros caídos, as roupas que antes eram impecáveis agora pareciam gastas. Ele olhou para mim. E pela primeira vez em anos, eu vi o menino que eu criei, mas envolto em uma camada de vergonha que quase o impedia de falar. O confronto estava apenas começando, e eu sabia que cada palavra que sairia da minha boca agora seria o preço que ele teria que pagar pela sua redenção. Anons Gurms, tabela de comparação, a ascensão e a queda. Aspecto: Dona Catarina, a virada; Rodrigo e Vanessa, a queda. Situação financeira: independente, lucros crescentes, reserva estratégica, dívidas milionárias, insolvência, busca e apreensão. Reputação:
Nome respeitado, fila de espera, referência na cidade. Nome sujo, clientes insatisfeitos, perda de legado. Rede de apoio, aliados reais, Sr. Ricardo, Doutora Helena, Beatriz. Isolamento, brigas internas, falta de estrutura familiar. Estado emocional, firme, decidida, em paz com o passado. Desesperados, envergonhados, sobrecarregados. Moradia, vida nova, controle total do próprio espaço. Ameaça de despejo da casa que a mãe ajudou a comprar. O caráter de um homem é o seu destino. O Rodrigo achou que estava limpando a casa ao me expulsar, mas ele estava apenas removendo o único pilar que ainda segurava o teto dele. Rodrigo deu um passo incerto em minha direção, seus olhos percorrendo cada detalhe da confeitaria que eu havia construído. Ele via o brilho dos balcões, o movimento dos clientes que entravam e saíam e o respeito com que as pessoas me tratavam. Eu vi o momento exato em que a ficha caiu para ele. Ele percebeu que a mulher que ele tentou destruir não só sobreviveu, como floresceu em um jardim que ele nunca teria a capacidade de cultivar. Ele abriu a boca para falar, mas a voz falhou. Ele parecia um estranho, em um lugar onde o meu nome era a lei. Eu apenas fiquei ali, em silêncio, deixando que o ambiente falasse por mim. Cada detalhe daquela loja era uma prova da minha competência e da sua falha. Ele não era apenas o meu filho naquele momento. Ele era o homem que precisava aprender que a vida não aceita pagamentos em desculpas atrasadas quando o dano já foi feito no cerne do coração. A presença dele ali, no meio do meu sucesso, era o maior contraste que o destino poderia criar. Ele tentou sorrir, um sorriso amarelo e forçado, como se fôssemos uma família normal que estava apenas se reencontrando após uma viagem longa. Mas eu não retribuí. Meus olhos eram espelhos que refletiam a noite em que ele me entregou aqueles R$ 1.500. Eu podia sentir o cheiro da chuva daquela madrugada, o peso das minhas malas e a dor da sua indiferença. Rodrigo pigarreou, tentando recuperar um pouco da dignidade que ele mesmo havia jogado fora. Mãe, a loja está linda. Eu sempre soube que a senhora tinha talento. A hipocrisia daquelas palavras me deu vontade de rir, mas eu mantive a face impassível. Eu sabia que ele não estava ali pelo meu talento. Ele estava ali pela minha salvação. E a salvação, como ele logo descobriria, tem um custo que não pode ser parcelado no cartão de crédito que a Vanessa já tinha estourado. O silêncio entre nós se estendeu como um abismo. Os clientes ao redor não faziam ideia do drama que se desenrolava ali, mas eu sentia os olhos da Beatriz me vigiando de longe, pronta para intervir se necessário. Eu não precisava de intervenção. Eu precisava que o Rodrigo dissesse o que veio dizer. Eu queria ouvir da boca dele o pedido de ajuda, a confissão do fracasso e o reconhecimento de que a fardo era, na verdade, a única coisa que mantinha a vida dele com algum sentido. Ele olhou para as mãos que não tinham um calo sequer, e depois olhou para mim. Mãe, eu não sei como dizer isso, mas nós estamos em uma situação muito difícil. Finalmente, a verdade começou a emergir das profundezas do seu ego ferido. E eu, Catarina Ribeiro, estava pronta para dar a ele a lição que o Joaquim não teve tempo de ensinar. Eu olhei para o Rodrigo, e por um segundo, o meu coração de mãe quis pular do peito e abraçá-lo. Foi um instinto antigo, aquele que me fazia correr quando ele caía da bicicleta ou quando ele tinha febre no meio da noite. Mas eu respirei fundo e senti o cheiro do café fresco e dos pães de queijo que estavam saindo do forno. Aquele aroma me ancorou na realidade. Eu não era mais a enfermeira de plantão dele. Eu era a mulher que ele tinha descartado. Rodrigo continuava ali, com as mãos enterradas nos bolsos da calça social, que parecia um pouco larga demais para ele agora. Ele olhava para os lados, inquieto, como se estivesse com medo de que algum conhecido o visse ali, pedindo clemência para a mãe que ele mesmo expulsou. Situação difícil, Rodrigo? Eu perguntei, deixando minha voz soar calma, quase casual, enquanto eu ajeitava uma pilha de guardanapos de tecido no balcão. Engraçado você usar essas palavras. Difícil foi a noite em que eu dormi em um quarto de hotel que não era meu, sem saber se teria para onde levar minhas malas no dia seguinte. Difícil foi o silêncio daquela casa quando eu desci as escadas e você nem sequer abriu a boca para dizer "Vá com Deus, mãe". Isso foi difícil. O que você está vivendo agora,
Isso se chama consequência. Ele baixou a cabeça e eu vi uma lágrima solitária correr pelo rosto dele. Ele tentou dizer que a Vanessa estava sofrendo muito, que o bebê não dormia, que as contas médicas tinham sido altíssimas e que a empresa de consultoria dele estava perdendo contratos um atrás do outro. Ele começou a listar os problemas como se estivesse lendo um relatório de danos. Falou da hipoteca, falou do condomínio atrasado, falou que a Vanessa sentia muita falta da minha comida e da minha ajuda, mas que tinha vergonha de me procurar. Ouvi tudo em silêncio. Cada palavra dele era como um eco de algo que eu já sabia, graças ao trabalho minucioso da doutora Helena e do senhor Ricardo. Mas ouvir da boca dele tinha um sabor diferente. Era o sabor da derrota de quem achou que podia crescer pisando na própria base. Enquanto ele falava, minha mente viajou no tempo. Eu me lembrei de quando ele tinha 5 anos e eu estava começando a fazer os primeiros bolos para fora. Eu não tinha batedeira planetária, não tinha forno com convecção, não tinha nada além de um sonho e uma força que vinha do amor por ele. Eu me lembro de uma tarde específica em que o calor na nossa cozinha era quase insuportável. Eu estava batendo uma massa de pão de ló na mão, porque a batedeira barata que eu tinha havia queimado. O Joaquim, meu marido, estava trabalhando dobrado em uma oficina para ajudar nas contas. O Rodrigo estava sentado no chão da cozinha, brincando com uma colher de pau e um pote de plástico. Ele me olhou, com aqueles olhos enormes, e disse: "Mamãe, quando eu crescer, vou comprar uma casa de castelo para a senhora não precisar mais suar assim." Eu sorri, com os braços doendo e o rosto enfarinhado, e acreditei. Eu realmente acreditei que estava criando um príncipe. O que eu não sabia era que, ao dar tudo de mão beijada para ele anos depois, eu estava sufocando o homem que ele deveria se tornar. Eu me lembrei de cada sacrifício. Eu me lembrei de quando vendi minhas poucas joias de família para pagar o primeiro semestre da faculdade dele. Aquela faculdade de administração onde ele aprendeu a calcular lucros, mas esqueceu de como calcular o valor da gratidão. Eu me lembrei de quando o Joaquim morreu e o Rodrigo me disse que eu nunca ficaria sozinha. "A senhora vem morar comigo, mãe. A casa é sua." Ele disse isso com tanta convicção na época. E eu, boba, entreguei minhas economias, vendi o meu canto e fui ser o suporte dele. Eu investi não apenas dinheiro, eu investi minha vida naquela casa, onde no final eu não passava de um fardo. Rodrigo parou de falar e me olhou com uma expectativa infantil, achando que eu abriria o caixa, tiraria um maço de notas e resolveria a vida dele como sempre fiz. Mas eu não me movi. Eu disse a ele que precisava voltar para a cozinha, pois tinha uma encomenda grande para entregar. "Mãe, você não entendeu? Eles vão tirar a nossa casa. O Enzo, ele é só um bebê, ele não pode ficar na rua." Senti um aperto no peito ao ouvir o nome do meu neto, mas mantive a postura. Eu disse que sabia exatamente o que estava acontecendo, talvez até melhor do que ele. Rodrigo franziu a testa, confuso. Foi então que eu pedi que ele esperasse um minuto. Fui até o escritório nos fundos e peguei o cartão que a doutora Helena tinha me dado. Voltei ao salão e entreguei a ele. "O que é isso?" ele perguntou, girando o cartão entre os dedos. "É o contato da minha advogada, Rodrigo. Se você quer falar sobre a sua casa, sobre as suas dívidas ou sobre o seu futuro, você deve ligar para ela." Ele riu, uma risada nervosa e incrédula. "Advogada? Mãe, eu sou seu filho. Eu estou te pedindo ajuda, não um processo judicial." Eu me aproximei dele, o suficiente para que ele visse que não havia ódio nos meus olhos, mas também não havia mais aquela submissão cega. "Rodrigo, o tempo em que eu resolvia seus problemas com um bolo de cenoura e um abraço acabou no dia em que você me deu R$ 1.500 para eu recomeçar a minha vida. Você quis que a nossa relação fosse tratada como um negócio, como uma transação onde eu era um passivo que precisava ser cortado. Pois bem, agora estamos tratando de negócios. A doutora Helena vai te explicar por que a sua casa ainda não foi a leilão. Ela vai te explicar quem é o novo dono do título da sua dívida." Eu vi o sangue fugir do rosto dele novamente. Ele não era burro. Ele começou a conectar os pontos. Ele olhou para a luxuosidade da minha loja, para a Beatriz que atendia os clientes com um sorriso, para o senhor Ricardo, que acabava de entrar pela porta da frente com uma pasta de couro debaixo do braço. Ricardo caminhou até nós com a elegância de quem domina o terreno. Ele não disse nada,
Apenas colocou a mão no meu ombro em um gesto de apoio fraternal e olhou para o Rodrigo com uma mistura de pena e desdém. Este é o seu filho, Catarina? Ricardo perguntou com uma voz profunda que parecia ocupar todo o espaço. Eu assenti. Rodrigo olhou para o Ricardo e depois para mim, a confusão dando lugar ao pânico. Quem é esse homem, mãe? O que está acontecendo aqui? Eu não respondi. Deixei que o silêncio fizesse o seu trabalho. Naquela mesma tarde, recebi a doutora Helena na minha sala. Ela trouxe os relatórios atualizados. O banco tinha aceitado a nossa proposta de compra do lote de dívidas do Rodrigo. Eu agora possuía não apenas a hipoteca da casa, mas também as notas promissórias que ele tinha assinado com fornecedores desesperados. Eu tinha em mãos o poder de pedir a falência dele, ou de dar a ele uma última chance. Helena me olhou por cima dos óculos. Dona Catarina, a senhora tem ciência de que legalmente pode despejá-los em 30 dias? A situação da empresa dele é irrecuperável sem uma injeção massiva de capital e uma mudança total de gestão. Eu olhei para a foto do Joaquim na minha mesa. Ele parecia sorrir para mim, aquele sorriso de quem sabia que eu faria a coisa certa. Eu disse a Helena que não queria a falência dele. Eu queria a redenção. Mas a redenção dele passaria pelo mesmo caminho que eu trilhei. O caminho do trabalho duro e da humildade. Quero que você prepare um contrato de gestão, Helena, eu disse, sentindo uma clareza mental que nunca tive antes. Vou assumir o controle das 2 lojas que ainda restam dele. Mas ele não será o gerente, ele será o estoquista. Ele vai carregar sacos de farinha, ele vai limpar o chão, ele vai sentir o peso do que é manter um negócio vivo. E a Vanessa? A Vanessa vai ser a nossa recepcionista. Ela vai aprender a sorrir para as pessoas que ela antes desprezava. Eles vão receber um salário mínimo cada um. O restante do lucro das lojas será usado exclusivamente para abater a dívida que eles têm comigo. Se eles aceitarem e cumprirem 1 ano de trabalho sem reclamações, eu devolvo a casa para o nome deles. Se eles recusarem ou se falharem um único dia, eu executo a dívida e eles perdem tudo. Helena anotou tudo, surpresa com a minha firmeza. Ela me perguntou se eu achava que eles aceitariam. Eu olhei pela janela e vi o carro do Rodrigo ainda estacionado do outro lado da rua. Ele estava lá dentro, com a cabeça apoiada no volante. Eles não têm escolha, Helena. O deserto que eles criaram ao meu redor agora é o único lugar onde eles têm para caminhar. Ou eles caminham comigo, ou morrem de sede no próprio orgulho. Eu passei os dias seguintes organizando a minha própria equipe para essa intervenção. Eu não faria isso sozinha. Eu precisava de aliados que entendessem o valor da dignidade. Chamei o seu Jorge, o fornecedor de laticínios, e o convidei para ser o consultor de compras das novas lojas. Ele aceitou na hora, com lágrimas nos olhos, feliz por ver que a justiça estava sendo feita. Chamei também a dona Mercedes, uma senhora que tinha trabalhado comigo na minha primeira cozinha e que o Rodrigo tinha demitido assim que assumiu o controle, dizendo que ela era lenta demais para o ritmo moderno. Mercedes agora seria a supervisora da produção. Eu estava montando um exército de pessoas que o Rodrigo tinha descartado como fardos. Era a revolta dos invisíveis, liderada por uma mulher que se recusou a ser apagada. A reunião para a assinatura do contrato foi marcada para a segunda-feira seguinte, na sala de reuniões do escritório da doutora Helena. Eu pedi que o senhor Ricardo estivesse presente apenas como testemunha. Quando o Rodrigo e a Vanessa entraram na sala, o ar parecia ter sumido. Vanessa estava pálida, com olheiras profundas e o bebê, o pequeno Enzo, no colo. Ela não tinha mais aquele ar de rainha. Ela parecia uma menina assustada que tinha acabado de descobrir que o mundo não era o conto de fadas do seu Instagram. Ela evitou o meu olhar a todo custo. Rodrigo estava tenso, com a mandíbula travada. Helena começou a ler os termos do contrato. A cada cláusula, eu via a expressão deles mudar de incredulidade para desespero e, finalmente, para uma aceitação amarga. Quando ela terminou de ler que o Rodrigo teria que trabalhar como estoquista e carregar fardos físicos de mercadoria, ele explodiu. Isso é uma humilhação, mãe. Você quer me ver no chão limpando o que eu mesmo construí? Você quer que as pessoas me vejam carregando caixas? Eu me levantei lentamente. Olhei para ele com toda a autoridade dos meus 67 anos de lutas. Humilhação, Rodrigo, é expulsar a própria mãe de casa com R$ 1.500 no bolso. Humilhação é chamar a mulher que te deu a vida de fardo.
Carregar caixas é trabalho. Limpar o chão é higiene. O que eu estou te oferecendo não é uma humilhação, é um curso intensivo de caráter. Você passou a vida achando que o sucesso era um direito de nascença, mas o sucesso é um empréstimo que a vida te faz e que você tem que pagar todo dia com suor e honestidade. Você destruiu o meu legado porque achou que era maior do que as pessoas que o construíram. Agora, você vai aprender a ser a base. Vanessa começou a chorar baixinho, abraçando o bebê com mais força. Dona Catarina, por favor, o Enzo, ele não tem culpa. Eu olhei para ela e senti uma pontada de compaixão, mas não deixei que isso me desviasse do plano. Exatamente, Vanessa. O Enzo não tem culpa. É por ele que eu estou fazendo isso. Eu não quero que ele cresça vendo um pai quebrado e uma mãe fútil. Eu quero que ele veja pais que souberam cair, e principalmente que souberam ter a humildade de recomeçar do degrau mais baixo. Vocês têm 10 minutos para assinar. Se não assinarem, a doutora Helena vai entrar com o pedido de reintegração de posse da casa ainda hoje. Onde vocês vão dormir com esse bebê esta noite? Eu não sei. Mas eu sei que eu tenho um quarto de hóspedes na minha casa nova. Um quarto que está trancado para vocês até que eu veja que vocês mudaram. Rodrigo olhou para a Vanessa. Vi uma troca de olhares silenciosa entre eles. Não havia mais espaço para discussões. O abismo estava bem ali, na frente deles. Com a mão trêmula, o Rodrigo pegou a caneta e assinou. Vanessa fez o mesmo logo em seguida. Quando os papéis foram selados, eu senti um alívio imenso, mas também uma tristeza profunda. Eu nunca quis ser a carrasca do meu filho, mas às vezes a única forma de salvar alguém de um incêndio é derrubando a porta, mesmo que isso machuque. As primeiras semanas da nova rotina foram brutais para eles. Eu fiz questão de estar presente na abertura das lojas todos os dias. Eu chegava às 5 da manhã, no meu carro novo, e encontrava o Rodrigo descarregando o caminhão de farinha. Ele estava suado, com a camisa suja de branco e o semblante fechado. Eu passava por ele sem dizer nada, apenas verificando se a contagem das sacas estava correta. Eu o tratava como tratava qualquer outro funcionário. Com respeito, mas com exigência. Vanessa ficava no balcão de atendimento. No começo, ela era ríspida com os clientes, não conseguia disfarçar o descontentamento. Eu a chamei no canto um dia, depois que uma cliente reclamou do atendimento. Vanessa, cada pessoa que entra por aquela porta é quem paga o leite do Enzo. Se você não consegue ser grata por isso, talvez você prefira procurar outro emprego, mas lembre-se, lá fora, ninguém vai te dar a chance que eu estou te dando. Ela engoliu em seco. Limpou as lágrimas e voltou para o balcão. Naquela tarde, eu a vi sorrir pela primeira vez para uma senhora que pedia uma fatia de bolo de fubá. Foi um sorriso pequeno, forçado, mas foi um começo. Eu via o Rodrigo me observando de longe. Ele via como eu gerenciava a equipe, como eu negociava com os fornecedores que ele tinha afastado, como eu recuperava a confiança dos clientes antigos. Ele via que o segredo do meu sucesso não era uma fórmula mágica, mas a presença constante e o cuidado com cada detalhe. Eu percebi que ele estava começando a entender. O corpo dele estava mudando, ficando mais forte com o trabalho físico, mas a mente dele também parecia estar se limpando daquela arrogância tóxica. Ele começou a fazer perguntas sobre os processos, sobre as receitas. Um dia, ele me procurou no final do expediente, quando estávamos apenas nós dois na loja. Ele estava com as mãos sujas de graxa porque tinha tentado consertar um dos carrinhos de carga. Mãe, eu me lembro de quando a senhora fazia aquele glacê real que ninguém conseguia copiar. A senhora ainda tem aquela faca de cabo de madeira? Eu olhei para ele e pela primeira vez em meses vi um brilho de admiração genuína. Eu disse que sim, que a faca estava bem guardada. Eu fui um idiota, não fui? Ele perguntou com a voz embargada. Eu não respondi. Apenas coloquei a mão no rosto dele, limpando uma mancha de farinha. O importante, meu filho, não é o quanto você errou, é o que você está disposto a fazer para não errar mais. Enquanto isso, a confeitaria principal, a minha joia da coroa, continuava a todo vapor. O Sr. Ricardo Mendes me trouxe uma nova proposta: expandir a marca para o shopping da capital. Ele queria que eu fosse a cara de uma rede de franquias. Eu estava vivendo o auge da minha carreira aos 67 anos, enquanto o meu filho estava no porão, aprendendo o básico.
Mas eu sabia que o meu verdadeiro sucesso não seria medido pelo número de lojas, mas pelo dia em que o Rodrigo pudesse me olhar nos olhos e dizer obrigado, sem sentir o peso da dívida, mas a leveza do amor recuperado. A Vanessa também estava mudando. Ela começou a trazer o Enzo para a loja nas tardes em que a babá não podia ficar com ele. Eu o colocava em um cercadinho perto do balcão, e enquanto eu confeitava os bolos, eu contava histórias para ele. Eu via a Vanessa me observando e o olhar dela não era mais de desconforto. Era de uma gratidão silenciosa e profunda. Ela percebeu que eu não era a ameaça que ela imaginava. Eu era a única ponte que ligava a família deles a um futuro de verdade. Ela começou a me pedir dicas de como cuidar da casa, de como fazer receitas simples para o bebê. A rivalidade entre nós estava morrendo, dando lugar a uma aliança de sobrevivência que estava se transformando em algo parecido com afeto. Mas o destino ainda tinha uma última carta para jogar. No meio de todo esse processo de reconstrução, uma auditoria interna nas contas antigas da empresa do Rodrigo revelou algo que nem eu, nem a doutora Helena sabíamos. Havia um desvio de dinheiro que não tinha sido feito pelo Rodrigo, mas por um antigo sócio que ele considerava um irmão. Esse homem tinha aproveitado a fragilidade do Rodrigo e a distração dele com as exigências da Vanessa para drenar as contas da empresa sistematicamente por 2 anos. Quando o Rodrigo descobriu a verdade, ele ficou devastado. Ele percebeu que tinha sido traído pela pessoa em quem mais confiava, exatamente como ele tinha feito comigo. Ele veio até mim, com os papéis da auditoria nas mãos, tremendo de raiva e de vergonha. Mãe, eu sou um fracasso completo. Eu expulsei a única pessoa que me amava de verdade por causa de uma mulher que me pressionava e de um amigo que me roubava. Eu mereço tudo isso. Eu mereço estar no chão. Eu tirei os papéis das mãos dele e os coloquei na mesa. Olhei para o meu filho e vi que o homem que eu queria criar finalmente tinha nascido. O homem que assume as suas falhas, que não culpa o mundo pelas suas escolhas e que tem a coragem de chorar diante da verdade. Rodrigo, você não é um fracasso. Você é um homem que está sendo forjado no fogo, e o ouro só fica puro depois que passa pela fornalha. Agora, nós vamos usar essa prova para limpar o seu nome legalmente. E depois, nós vamos reconstruir o que sobrou. Mas desta vez, nós vamos fazer juntos. Não como patroa e empregado, mas como parceiros. Você aprendeu a lição? Ele me abraçou, um abraço apertado, desesperado, como se estivesse tentando recuperar todos os abraços que não me deu nos últimos anos. Eu senti as lágrimas dele no meu ombro, e naquele momento eu soube que a minha missão estava quase completa. O fardo tinha se tornado a âncora que impediu o navio dele de afundar de vez, e a vida, com toda a sua dureza, estava nos dando a chance de escrever um novo capítulo, um capítulo onde a farinha e o açúcar seriam apenas os ingredientes para uma história de perdão que seria muito mais doce do que qualquer bolo que eu já fiz. Eu continuei firme na minha rotina, mas o peso no meu peito tinha diminuído consideravelmente. A cada dia que passava, eu via o Rodrigo amadurecer. Ele não reclamava mais do peso das sacas de farinha. Ele não reclamava mais do calor da cozinha ou das horas extras que eram necessárias para colocar as contas em ordem. Ele estava se tornando um líder de verdade, alguém que as pessoas respeitavam não pelo cargo, mas pelo exemplo. E a Vanessa? A Vanessa estava se tornando uma mulher admirável. Ela começou a estudar gestão de atendimento e transformou a recepção das lojas em um lugar de acolhimento. O pequeno Enzo crescia sob os nossos olhos, rodeado de um amor que não era mais baseado em aparências, mas em verdade. Eu olhava para eles e sentia que o Joaquim, onde quer que estivesse, estava orgulhoso. Nós tínhamos passado pela tempestade, tínhamos perdido muito no caminho, mas o que sobrou era sólido. O que sobrou era família. E eu, Catarina Ribeiro, aos 67 anos, descobri que a maior confeitaria do mundo é aquela que consegue transformar as amarguras da vida no banquete mais satisfatório do coração. Será que o Rodrigo realmente aprendeu a lição? Ou ele voltará aos velhos hábitos assim que recuperar o poder? E a Vanessa, será que a sua mudança é genuína ou apenas uma estratégia de sobrevivência? O que você faria se estivesse no meu lugar? Você daria essa chance ou seguiria com o despejo?
Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre essa reviravolta. E não esqueça de conferir se você já deixou o seu joinha no vídeo, isso ajuda muito a nossa comunidade a crescer. Se você está gostando de como a história está se desenrolando, compartilhe com as suas amigas nas redes sociais. Vamos mostrar ao mundo que uma mulher na maturidade tem muito mais força do que o senso comum imagina. Continue comigo, porque o desfecho dessa história ainda reserva uma surpresa que vai fazer você ver que no tribunal da vida, a sentença final é sempre escrita por quem tem a coragem de amar, mesmo quando dói.